Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o poder das palavras. Algumas pessoas não devem saber, eu sou jornalista. Eu escrevo sobre automóveis há muitos anos. Esse ano, para vocês terem uma ideia, eu faço 30 anos de jornalismo automotivo. Mas eu já fui repórter da Rede Globo, eu já fui repórter da Gazeta, eu já fui repórter da Bandeirantes, eu já trabalhei em rádio, na Rádio Capital, já trabalhei em um monte de lugar. Já fiz muita matéria. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 2.300.000 quilômetros rodados com um carro de teste, que eu planilhei até alguns anos atrás. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, a palavra tem muito poder. A gente tem um rol de palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que são as palavras mais comuns, e a gente tem que vigiar essas palavras, porque a gente usando palavras positivas, usando palavras fortalecedoras, o nosso dia tende a ficar melhor. A gente tem uma coisa que chama diálogo interno. O diálogo interno é aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo nos momentos em que a gente está sozinho. Às vezes no carro indo para o trabalho, às vezes no ônibus, às vezes no avião. Dependendo do lugar onde você estiver, a gente começa a desenvolver esse diálogo interno. A gente fala com a gente mesmo. E essas palavras que a gente usa para falar com a gente mesmo tem que ser muito bem escolhidas, pessoal. Tem que ser bem escolhidas porque essas palavras determinam a forma como vai ser a nossa vida, como vai ser o nosso dia. A gente tem que escolher muito bem essas palavras, tem que ser palavras fortalecedoras, palavras com positividade, palavras com otimismo, mesmo que o seu dia não esteja sendo perfeito. Porque é o que eu digo sempre, para a gente mudar a nossa vida, nós precisamos começar do primeiro degrau. As mudanças às vezes não vêm imediatamente, às vezes não vêm imediatamente, isso vai depender da nossa força. Existe uma coisa, assim, uma característica da cultura ocidental, que todas as mudanças para ser validadas, elas têm que ser longas, têm que ser processos longos. Até o velório de uma pessoa, até o luto mostra essa característica da nossa sociedade. É aquela coisa longa e densa. Em algumas sociedades não existe esse luto enorme, essa característica, porque as pessoas elas se prestam a mudanças rápidas. E elas sabem que nem toda mudança precisa ser longa para ser validada. E as palavras positivas ajudam a gente a construir essa positividade, a construir um dia melhor. Então use palavras positivas, evite palavras negativas. Existe o professor Masaru Emoto, que todo mundo já conhece, mas enfim, quem não conhece vale a pena procurar pelo trabalho dele, Dr. Masaru Emoto. Ele fez um trabalho sobre a água e sobre a influência das palavras na água, nas moléculas da água. É um estudo muito bacana, muito sério. Então, quando você vai tomar um copo de água, por exemplo, se você fala amor, você tem um alinhamento das moléculas daquela água. E se você fala uma palavra negativa como ódio, por exemplo, aquela estrutura da molécula fica desarticulada. Pessoal, isso não é um estudo feito à toa, existe um estudo, uma pesquisa muito séria por trás disso. Então é provado cientificamente de que as palavras exercem muita influência na nossa vida. Escolha bem as palavras que você fala com você mesmo, escolha bem as palavras que usa com outras pessoas, evite palavras negativas, evite frases negativas, evite pensamentos negativos, porque uma coisa vai levando a outra, né? As palavras elas moldam os pensamentos, que moldam as atitudes e que moldam a nossa realidade. Então vamos começar por aquilo que nós temos um controle total, que é o que nós falamos. Isso você tem um controle total, isso depende de você, de ninguém mais. Você que determina essa regra. Palavras positivas, dia positivo, mente positiva, atitudes positivas e uma realidade bacana para todo mundo. Perfeito, pessoal? Onde a esperança há vida e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.